Hallihallo, tudo bem com vocês? Bom, tema preposições. Vocês gostam de preposições, hein? Todo mundo me escreve, acho que é um dos temas mais pedidos. Preposição tal, fala dessa, fala dessa. E aqui a gente está, então, mais uma vez, analisando a diferença das preposições nach e zu. Por que as pessoas pediram essa comparação, especificamente? Porque as duas vão significar em português para. Só que como distinguir? Em que situação vocês usam cada? E é isso que a gente vai falar. Bom, em primeiro lugar, essas duas preposições são dativas. Se vocês repassarem a musiquinha, vocês vão ver que as duas estão lá. Aus bei mir, nach von zu. Bingo, já tem as duas lá. E a gente vai falar delas como preposições de direção. Porque o nach também pode ser usado como uma preposição de tempo, como após. Após a aula, nach dem Unterricht. Né? Após o carnaval, nach dem Karneval. Então, ele viria aqui sendo regido pelo quando, mas não é nesse caso que a gente vai ver. A gente vai ver através de direção. Para a Alemanha, para o Canadá. Então, já vamos começar. Bom, o nach vai ser usado para países e cidades. Quando vocês forem, né, quando é a direção a países e cidades. Por exemplo, ich fliege nach Portugal, ich fliege nach Canadá, países, uma cidade. Ich fahre nach Düsseldorf, ich fahre nach Rio. Ok. Quando vocês usarem países que têm artigo, porque os nomes próprios em alemão não têm artigo, não são nem der, nem die, nem das, nem, né? Porém, é uma lista de exceções, como por exemplo, die Schweiz, die Türkei, die USA, der Líbano e assim por diante. Quando forem esses países, aí vocês vão ter que falar de outra forma. Ich fliege in die USA, ich fliege in die Schweiz, in die Türkei. Então aí é a entrada desse in. Mas se não forem esses países, vocês usam normalmente o nach. Ah, professora, então não dá para falar ich fahre zu Portugal. Não dá. Ich fahre nach Portugal, ok? Quando vocês vão usar o zu? Vocês vão usar o zu quando vocês usarem esse deslocamento, essa ida para pessoas. Por exemplo, ich fahre zu Markus. Eu vou para a casa do Marcos. Vocês não precisam colocar a palavra casa, ich fahre zu Markus Haus. Não. A própria preposição já dá a ideia que é para a casa dele. Ou como, por exemplo, ich gehe zu meinem Freund. Eu vou para a casa do meu amigo, para o meu amigo. Tá? Professora, por que não é ich fahre zu dem Markus, zum Markus e sim zu Markus? Mais uma vez, Marcos é nome próprio, não tem artigo. Então você não pode fazer essa declinação de colocar zu mais dem. Que não é der, então não pode ter dem, não pode declinar. É uma preposição purinha. Joinha? Legal. Bom, essa é a primeira possibilidade de uso do zu. A segunda possibilidade é quando o deslocamento, vocês vão usar essa preposição como direção para um lugar definido por pessoas. Que é isso? Um lugar definido por pessoas. Um lugar definido por pessoas seria um hospital, um congresso, um batizado. Se vocês usarem essa ideia de local onde tem muitas pessoas, né, definido por pessoas, vocês também vão usar o zu. Por exemplo, ich fahre zum Krankenhaus. Ich gehe zur Taufe meiner Nichte. Eu vou pro batizado da minha sobrinha. Eu vou pro hospital. Nesse sentido, vocês também vão usar o zu. Ok? Então, como é que ficaria? Eu vou para Bremen, para casa da minha avó. Ich fahre nach Bremen zu meiner Oma. Assim que vocês vão repartir. Existem casos especiais? Existem. Porque esse pro, ou você dá a ideia de uma direção geral, ou também é só para, não necessariamente a entrada no local. E para locais que pedem essa entrada, como por exemplo cinema, aí vai ficar uma situação não autêntica vocês usarem zu. A língua alemã vai pedir ich gehe ins Kino, ich gehe in die Stadt, ich gehe auf den Markt. Então, eu vou ao cinema, eu vou para a cidade, porque vocês vão entrar na cidade, eu vou ao mercado. Não ao mercado, supermercado, fechado. Ao mercado, geralmente um mercado aberto. Ich gehe auf den Stadtmarkt, auf den Obstmarkt. Então, vocês vão, aquela ideia do mercado aberto de rua. Aí vocês vão usar a preposição auf.
E também tem exceções bem mais específicas, como por exemplo, Lofoten. São ilhas lá no norte do Atlântico, do lado da Suécia. Esse conjunto de ilhas, por exemplo, se vocês vão para essas ilhas, aí vocês vão falar, por exemplo, se forem pescadores que vão só naquela direção, Ich fahre zu den Lofoten. Então vejam bem, apesar do nome próprio, Lofoten, você usa zu den, com essa regência, com essa declinação de artigo. E se uma pessoa for fazer férias lá, se for um Urlauber, uma pessoa que vai tirar férias lá, ela vai falar Ich fahre auf die Lofoten. Então, quer dizer, a língua alemã também tem exceção da exceção da exceção. Não peguem elas para vocês daí ficarem desesperados, porque eu sei que vocês vão ouvir muitas exceções. No começo, se baseiem pelas regras gerais. Ok? É isso aí. Espero ter lhes ajudado. Um beijo. Até